Oi pessoal, eu sou Amanda Costa, especialista em psicologia positiva. E o tema do episódio de hoje é o quanto cada um de nós é capaz de reconhecer o próprio valor. Será que você se valoriza o suficiente? Muitas pessoas, inclusive as bem-sucedidas, não reconhecem o próprio valor. E isso acontece porque o nosso autoconceito, ou seja, aquilo que realmente pensamos a nosso próprio respeito, contém dois elementos. O primeiro é a visão que temos a respeito das nossas competências. Você se vê como uma pessoa que se sai bem em diversas áreas. Você se acha competente? No trabalho, nas relações com as pessoas, nas suas responsabilidades com seus familiares. Você se sai bem nas coisas que percebe como importantes para você? Esse é um ponto. O segundo ponto que integra o nosso autoconceito é o nosso autovalor intrínseco, quer dizer, o quanto consideramos que temos valor independentemente das nossas competências. Como ser humano, você considera que vale tanto quanto as outras pessoas? Às vezes, muitas pessoas até reconhecem suas competências e habilidades, mas não têm um senso de valor intrínseco. Elas não consideram que seu valor independe do que elas são capazes de fazer e de conquistar na vida. Para pessoas assim, o alto valor é consequência do que elas produzem, especialmente do que elas produzem profissionalmente. E nesse episódio, a gente vai conhecer 6 características que podem indicar se você é ou não uma dessas pessoas. Um primeiro ponto é o fato de que alguém assim normalmente não se vê como uma pessoa que merece apoio. Ela acredita que deve ser capaz de aguentar tudo sozinha. Por exemplo, digamos que você esteja meio nervoso com uma consulta médica importante, mas acredita que deve ir sozinho, mesmo que tenha vontade de pedir a um amigo que vá com você. Ou talvez você acredite que deve ser um super-homem ou uma mulher maravilha, e não precise de ajuda para nada, nem para cuidar da casa, nem para dar conta do trabalho, nem para levar o pet para passear. Nada. Em outras pessoas, isso se manifesta na recusa de ter um mentor, um professor ou alguma pessoa que possa ajudá-las em suas carreiras, porque elas sentem que precisam vencer sozinhas. Se tiverem ajuda, parte do mérito será de quem as ajudou, e elas percebem isso como um atestado de incompetência. É claro que a raiz disso, em muitos casos, está numa infância com pouco ou nenhum apoio dos adultos. Isso nos força a aceitar que temos que nos virar sozinhos na vida, porque ninguém virá em nosso socorro. Uma segunda característica da pessoa que não reconhece seu alto valor é compreender que cometer erros na vida é aceitável, mas só para os outros, não para ela. Uma pessoa assim espera ser boa em tudo, inclusive sem prática e sem experiência. Ela quer ser a bam, mesmo em áreas que não são centrais para o trabalho dela. E isso é problemático de 2 formas. Primeiro, porque ninguém é bom em nada sem ter treinamento. Então essas expectativas são irreais e vão levar à frustração. Segundo, porque quando essa pessoa se dá conta de que não é boa em alguma coisa na qual está começando, ela perde o interesse naquilo. Ela não entende que precisa de tempo e dedicação. Pode parecer uma certa arrogância, mas no caso da pessoa que não reconhece o alto valor, é medo de fracassar. Ela pensa, e se eu não aprender? E se eu não me tornar excelente nisso aqui? Ela tem muito medo de falhar ou de ter um desempenho medíocre, porque isso vai confirmar que ela não vale nada. O que é uma bobagem, porque ninguém é bom em tudo. Todo mundo vai falhar em alguma coisa, mas ela só aceita se envolver com coisas que sabe que vai dominar rapidinho. Isso é bastante limitador e geralmente tem a ver com uma infância muito criticada. Um terceiro ponto que vale a pena citar é a tendência de transformar os erros das outras pessoas em erros seus. Por exemplo, digamos que você recebeu um diagnóstico errado de um médico. Em vez de reconhecer a falha do médico, você se responsabiliza acreditando que foi você que errou por não procurar um médico melhor. Deixa eu dar outro exemplo. Digamos que você tem um treinador ou um professor particular de qualquer coisa. Se você percebe que não está tendo os melhores resultados, pensa que a culpa é sua por não conseguir extrair o melhor desse profissional. Mas nem sempre é o caso.
Muita gente não aprende porque a dificuldade está em quem ensina. No ensino fundamental, eu tinha muita dificuldade em matemática. E isso se devia, em grande parte, ao fato de os meus professores não terem muitas estratégias para ensinar. Eles ensinavam sempre do mesmo jeito. E se você não entendesse, eles repetiam 10 vezes a mesma explicação. E você continuava não entendendo, porque não adianta explicar 10 vezes de uma forma que você não entende. Tem que mudar a abordagem. Então, nem sempre a dificuldade é sua, mas quando a pessoa não reconhece seu alto valor, a primeira suspeita na cabeça dela será sempre de que é ela quem está errando. A quarta característica é a de focar mais nas derrotas do que nas conquistas, especialmente nos dias de hoje, dias em que as mídias sociais nos inundam com imagens maravilhosas de pessoas vivendo uma vida de sonhos. A gente não precisa fazer nenhum esforço para se deparar com vidas incríveis, casas lindíssimas, corpos sarados, vidas deliciantes. Então você começa a focar nas coisas que você não tem, em vez de apreciar o que já conquistou e o caminho que você escolheu para a sua vida. E isso é mais comum e vivido de forma mais pesada quando não reconhecemos nosso alto valor. Em quinto lugar está a característica de sentir vergonha ou embaraço em situações que não deveriam ser embaraçosas. Por exemplo, sentir vergonha de morar numa casa simples, de não ter um curso superior, de não ter muitas roupas ou muitos sapatos. Existem pessoas que chegam a sentir vergonha até se o cachorro fica doente, ou se de repente andando na rua cai um cocô de passarinho no cabelo. São coisas que podem acontecer com qualquer pessoa, mas a pessoa sente muita vergonha sem necessidade. Por fim, podemos reforçar a característica de não considerar que o próprio valor não está diretamente ligado ao sucesso na vida. Às vezes, pessoas bem-sucedidas atrelam de maneira tão forte as suas conquistas ao seu alto valor que nem consideram que possam viver em paz sem uma carreira de sucesso. E o pior é que a cultura corporativa normalmente reforça essa visão. Ainda hoje, existem empresas que premiam funcionários do mês com quadrinhos na parede. Note que por trás de algumas dessas características está uma necessidade excessiva de ser independente e de se responsabilizar por tudo. E é claro que necessidades desse tipo são verdadeiras usinas de ansiedade, e são formas de ser que a gente aprende muito cedo na vida. Então, se você se identifica fortemente com alguns desses sinais e percebe que eles afetam negativamente o seu bem-estar, pode ser a hora de começar a procurar a ajuda de um terapeuta. Porque quanto mais você se conhecer, quanto mais for capaz de desenterrar suas qualidades positivas, mais se sentirá aliviado, sem todo aquele peso que aprendeu a carregar para se proteger. Obrigada por ouvir e até o próximo episódio.